Hello guys! Prontos para mais uma aula? Nessa aula de hoje vamos revisar as estratégias de leitura que aprendemos no começo do ano. Mas antes vamos à nossa reflexão. A frase diz: Reading gives us some place to go when we have to stay where we are. Que quer dizer que a leitura nos dá algum lugar para ir quando nós temos que estar onde estamos, temos que ficar onde estamos. É o nosso caso agora, né? Nós não estamos podendo sair. Já pensou como a leitura pode ser uma boa companhia? Think about it. Pensem a respeito. Então vamos lá. Nós vimos que para poder a gente ler de maneira eficiente, a gente precisa desenvolver hábitos, estratégias para facilitar essa nossa leitura. Principalmente quando se trata de uma leitura em língua estrangeira, embora isso se aplique à nossa língua materna também. Mas no nosso caso do inglês, quanto menos inglês você souber, mais estratégias você vai ter que desenvolver. Então, vamos dar umas dicas preciosas para facilitar a sua leitura e fazer você ter sucesso. Primeira dica: antes de você ler o texto, quando você estiver fazendo um exercício ou uma prova, lê primeiro as perguntas, tá? Porque isso vai dar um propósito para sua leitura, vai fazer com que você já saiba o que você vai ter que procurar. E muitas vezes também a pergunta já vai te dizer muito sobre o texto, tá bom? Vamos fazer uma pequena prática. Nós vamos ver um texto com algumas pequenas perguntas e vamos ler primeiro as perguntas. Vamos a ele. O texto está até cobertinho aqui, né? O que vem a ser Super Kustendorf? Trata-se de um evento semanal, mensal ou anual. E quando o evento aconteceu? Observa, essas três perguntas já está dizendo para mim que esse Super Kustendorf é um evento. Eu ainda não sei que tipo de evento, mas é um evento, correto? E que esse evento acontece em uma periodicidade. Não é um evento que aconteceu de forma aleatória, tá? E eu tenho que descobrir quando foi que esse evento aconteceu. Então vamos ao texto. Eu já sei um monte de coisinhas sobre ele e sei o que eu tenho que procurar. Aqui está o meu texto. É um pôster anunciando um evento. Então, primeiro que vem a ser Super Kustendorf, eu olho que provavelmente isso vai estar em destaque no meu texto, né? Olha aqui, está o título do evento, né? E embaixo está escrito, ó, International Film and Music Festival. Logo, é um festival internacional de música e de filmes e de cinema, certo? Agora eu preciso descobrir se é um evento semanal, mensal ou anual. Eu passo o olho, bem geralzão, né? E encontro aqui, ó, annual. Então é um evento anual. E quando que aconteceu? Eu vou atrás de datas, ó. O ano é 2012. Será quais foram os dias? Tá aqui, ó, de 17 a 23 de janeiro. Então eu tive as minhas respostas. Perceberam como que ler as perguntas me deu um foco para o meu texto? Fez com que eu soubesse exatamente o que procurar? Pois é, então essa é a primeira dica. Ler primeiro as perguntas. Ainda sem ler o texto, a parte verbal do texto, que são as palavras, é importante vocês olharem as informações não verbais. O que são as informações não verbais ou texto não verbal? É tudo que não for palavra, tá? Imagens, gráficos, negrito, a própria disposição do texto no papel, né? Tudo isso são informações importantes. Ninguém vai negritar nada à toa, né? Uma imagem não está lá à toa. Nunca subestime o valor e o poder que uma imagem tem.
né? Como diz o ditado popular, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Assim que dizem. Então, vamos valorizar as informações não verbais. Vamos fazer uma prática. Eu vou botar um texto para vocês e eu quero que vocês respondam essa perguntinha. Qual é a ideia que o autor desse texto quis passar para o leitor? Observem as informações não verbais. Isso aí vocês poderiam dizer para mim, professora, mas nesse texto só tem palavras, né? Mas será que não tem uma informação não verbal? Claro que tem. As palavras foram dispostas no papel de forma a formar uma taça, né? E essa taça é uma referência à bebida, né? E dentro dessa tacinha nós encontramos palavras que parecem com português, como alcoolismo, câncer, hepatite, obesidade, mostrando só algumas para vocês: gastrite, anemia, malnutrição, função, memória, náusea, desidratação, violência. Então, observe, são palavras soltas, todas elas num formato de uma taça. Quem entendesse essa palavra que está em destaque aqui na haste da taça, que é morte, né? Eu acho que dá para a gente entender qual é a ideia que ele está passando, né? Aqui a frase em branco diz assim: não parece tão legal agora, né? Porque ele está falando sobre a glamourização da bebida, né? As pessoas às vezes glamourizam, tipo, beber é chique, né? Botar uma taça para poder simbolizar essa coisa chique. Mas aí ele está dizendo assim, não é tão chique quanto parece, né? Porque causa esse monte de problema. Então olha só o impacto que esse texto traz só por causa da maneira como as palavras foram colocadas no papel para formar esse desenho. O texto não teria o mesmo impacto se as palavras estivessem escritas de forma comum, numa linha, como se fosse um texto comum. Concordam? Então vamos seguir. Aí está na hora de você abordar o texto em si. Então a primeira coisa que você vai fazer é um skimming do texto. O que é um skimming do texto? A palavra skim significa desnatar, tirar a nata. Então, a técnica do skimming é como se você estivesse tirando a nata do texto, pegando aquilo que está na superfície do texto, observando ele só superficialmente, tá? Então, depois que você lê as perguntas, a primeira coisa que você vai fazer é isso, dar aquela passada de olho superficial no seu texto. E aí você não deve se prender àquelas palavras que você não conhece, tá? Aquilo que você não entendeu. Se prenda no que você conhece. Se prenda nas palavras cognatas. Vamos lembrar o que são as palavras cognatas? São aquelas que são parecidas com o português na escrita e também no significado, tá? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Vou colocar um texto para vocês que é numa língua estranha, numa língua estrangeira que não é o inglês, tá? E que vocês não conhecem, tá bom? E antes, nós vamos fazer o quê? Vamos ler as perguntas. Então vamos lá. Tá aqui o nosso texto. O que ele anuncia? Qual o horário de funcionamento? Quanto se paga para entrar? Quem pode entrar? Qual o telefone do local? Cite uma característica do local mencionado no texto. E em que língua você acha que ele está escrito? Tá aqui o nosso texto, olha. Aí vocês vão dizer para mim: "Ih, professora, como é que eu vou entender isso aí, um monte de palavrão, né?" Mas é claro que a gente não vai conseguir entender esse texto de forma integral. Eu também não entendo, tá bom? Talvez vocês nem saibam dizer em que língua ele está escrito, né?
Mas vamos ver o que a gente consegue? Primeiro, o que o texto anuncia? Olha só, eu tenho uma imagem. Agora eu vou atrás das palavras que parecem com o português. Eu não vou me prender àquilo que eu não conheço. Já no título eu encontrei uma palavra que parece com o português. Ó, né? Eu já consegui responder uma pergunta. Então o que o texto anuncia? É um cassino, certo? Horário de funcionamento. Bem, eu vou atrás de números, correto? Bem, 14 a 16 não faz muito sentido. Um cassino não vai abrir e ficar aberto por 2 horas só. Então isso aqui não deve ser. Esse número aqui não é hora, né? Aqui só tem um número solto. O horário de funcionamento tem que ter horário que abre e horário que fecha. Esse aqui é bem coerente, ó. Abre às 20 e termina e fecha, né, às 4 da manhã. É um horário bem coerente para um cassino funcionar. Descobri a segunda. Quanto se paga para entrar? Também vou atrás de números. Isso não é, isso não é, isso a gente já sabe que é o horário, isso não é, tá aqui, ó. Paga-se 50 DKK. Ainda não sabemos que dinheiro é esse, né? 50 dinheiros desse lugar aí, ok? Já descobrimos. Quem pode entrar? Bem, deve ter alguma coisa que limite idade. Geralmente criança não entra em cassino, né? Então, qualquer pessoa pode entrar, desde que ela tenha uma determinada idade. Isso é um conhecimento de mundo que vai me ajudar a resolver a questão. Então, olha aqui, de 14 às 16 não faz muito sentido. Como assim? Uma pessoa de 14 até 16 anos pode entrar e um adulto não pode? Não faz muito sentido. Então, deve ser isso aqui, ó, a resposta, ó, que deve estar dizendo que quem tem menos de 18 anos não pode entrar. Ou seja, você precisa ter pelo menos 18 anos. Para quem sabe inglês, ó, essa palavra seria cognata com inglês, porque under significa abaixo de 18. Ok? Depois, o telefone do local deve ser esse número grandão aqui, ó. Né? Uma característica do local mencionada no texto. Agora eu vou atrás de palavras cognatas. Tá, aqui eu não entendi nada. Isso aqui pode ser estrada, né? Não entendi nada. Também não entendi nada. Aqui eu entendi. Internacional, atmosfera. Já entendi uma característica. Ó. O lugar tem uma atmosfera internacional. Tá. Agora, em que língua você acha que ele está escrito? Bem, eu sei que não é português, eu sei que não é inglês e aparentemente não é uma língua latina. Não é espanhol, não é francês, não é italiano, porque tem muito pouca palavra cognata, certo? Então eu vou atrás de outras coisas. Ó, welcome deve ser welcome. Danmark. Que país deve ser isso aqui? Provavelmente Dinamarca. Então, esse texto deve estar escrito em dinamarquês. Perceberam como que a gente consegue entender muita coisinha do texto quando a gente olha com olhos críticos? Então, essas respostas só foram possíveis porque tem muitos elementos em comum entre o dinamarquês e o português. Em primeiro lugar, nós temos um texto não verbal, uma imagem, que vai nos ajudar a contextualizar esse texto. Também nós usamos o nosso conhecimento de mundo em relação a quem frequenta um cassino, por exemplo, né? E por mais que existam palavras desconhecidas, existem algumas palavrinhas que são cognatas, né? E alguns outros elementos que são comuns, como por exemplo os números. E isso nos ajudou a resolver as questões. Tá bom? Além das palavras cognatas, nós temos hoje também no Brasil uma tendência de nos apropriarmos de palavras em inglês e usarmos no nosso cotidiano, que se chamam os estrangeirismos.
Nós temos estrangeirismos de outras línguas também, mas hoje em dia o mais frequente é a gente se apropriar de palavras da língua inglesa. Vamos conhecer alguns? Olha aqui, o carinha querendo impressionar a menina, ele diz: meu laptop tem 8 gigabytes de memória. Laptop e gigabytes são palavras em inglês. Em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Smartphone, em inglês. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Pendrive, em inglês. Sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. iPod, em inglês. Aí ela pergunta: e aqui? Quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. Pelo jeito ele não conseguiu impressionar muito não, né? É preciso ter cuidado com os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São aquelas palavras que parecem com o português na escrita, mas que têm um significado diferente. Tá bom? Então vamos olhar alguns exemplos. Aqui, beef, parece bife, né? Mas não é bife, é carne de boi, de um modo geral. Exit, parece êxito, mas é saída. Information for parents, parents, parece parentes, mas é pais. Num pote que vem escrito no preservatives. Preservative parece preservativo, que para nós significa outra coisa. Em inglês, preservative é conservante. College parece colégio, mas é faculdade. Cigar parece cigarro, mas é charuto. E esse é o falso cognato mais cruel que tem. Push parece que é puxar, mas é empurrar. Num segundo momento, a gente vai escanear o texto. Nós vamos olhar o texto com mais cuidado, procurando detalhes que aquela leitura superficial que nós fizemos no skimming não permitiu que a gente encontrasse. Tá? Aí a gente tem que ter foco para olhar o detalhe e encontrar a resposta que a gente quer. E muitas vezes a gente não precisa do texto inteiro. Às vezes a gente sabe exatamente onde encontrar a resposta e vamos ler com detalhe só aquela parte. Isso é escanear o texto, é fazer um scanning do texto. Olha esse exemplo. Responda as perguntas a seguir sem fazer uma leitura linear do texto. Em relação às proteínas, cite um tipo de alimento que devemos limitar. Que recomendação nos é dada a respeito de frutas? Quanto aos líquidos, o que devemos limitar? Que tipo de gordura devemos evitar? E que tipo de grãos devemos limitar? Então vamos olhar o nosso texto. Olha só. Em relação à proteína, cite um tipo de alimento que devemos limitar. Eu preciso ler isso aqui tudo? Não. Eu vou direto aqui na parte que está falando da proteína, que é aqui, e vou atrás do que eu devo limitar. Olhando as palavras que são cognatas, eu achei aqui limit. Está escrito limit, red meat and cheese. Então está dizendo para eu limitar carne vermelha e queijo. Depois, que recomendação nos é dada a respeito das frutas? Eu vou aqui, ó, no vermelhinho. Então está dizendo assim: eat plenty of fruits of all colors. Professor, eu não entendi o plenty of. Precisa. Olha só, coma frutas, cores. Está dizendo o quê? Para eu variar a cor, comer fruta de cores diferentes, porque cada uma vai ter uma propriedade, ok? Então, comer frutas de cores diferentes. Quanto aos líquidos, o que devemos limitar? Tá aqui, líquidos, limitar, limit, milk and juice, leite e suco. E gordura, o que devemos evitar? Vamos lá nas gorduras.
Evitar, tá aqui, evitar. Trans fat, gordura trans. E que tipo de grãos devemos limitar? Os grãos estão aqui. Então, limitar refined grains, ou seja, grãos refinados. Ok, gente, viram como que eu sabia exatamente onde encontrar as respostas para as minhas perguntas? Então eu fui direto lá e isso me deu foco e isso fez eu poupar tempo, né? Se eu leio o texto como um todo, depois, na hora de fazer as respostas, eu vou ter que voltar e ler os fragmentos de novo. Essas são as principais estratégias, tá, gente? Em outra oportunidade, a gente aprende outras. Thanks for watching. Obrigado por assistirem. Don't forget to subscribe. See you soon. Vai lá, gente. Se inscreve e dá uma forcinha. Bye bye.